Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês mais uma vez. Hoje, para darmos continuidade ao nosso ensino de Biologia 2, mais específico, o capítulo 16 deste maravilhoso senhor que é Charles Darwin. Hoje, neste capítulo, nós vamos tratar apenas do darwinismo, beleza? E vamos fazer algumas comparações com outras teorias evolutivas. Beleza, galera? Então vamos começar primeiro falando um pouco do darwinismo, um pouco do Darwin em si, né? Darwin, pesquisador em inglês, né? Que aos seus 22, 20 e poucos anos se lançou ao mar num navio chamado Beagle e que ao longo dos seus estudos descobriu muitas coisas. Uma delas foi a ideia sobre a seleção natural, a ideia sobre a origem dos seres. Darwin, nas suas viagens ao longo de sua vida, acho que viajou para muitos lugares, mas em especial a gente vai comentar dele, foram as Ilhas Galápagos, onde ele acabou se deparando com esses carinhas que são os tentilhões de Galápagos. E Darwin, nas suas pesquisas, acabou se interessando em como eles chegaram a esse nível de características. Como assim? Darwin observou e olhou especificamente para as características dos bicos desses tentilhões. E Darwin olhou e falava: caramba, eu tenho pássaros muito parecidos, mas muito parecidos, só que com um bico muito diferente, com bicos especializados em coisas diferentes, em formas de alimentações diferentes. Com essas observações, Darwin, então, propôs que a ideia de seleção, a ideia da, digamos assim, evolução, né, de como os seres se diferenciavam em espécies, em classificações, ela era baseada de uma seguinte forma, em que em algum momento da história evolutiva, ao momento da história, dando como exemplo os tentilhões, tiveram o que ele chamou de um ancestral comum, de um AC, um ancestral comum e que, por vários motivos específicos, acabou se separando, acabou selecionando algumas características, no caso, o bico, por algum motivo. E o motivo que Darwin descreveu foi o ambiente. Darwin publicou esse livrinho aqui maravilhoso, que é A Origem das Espécies, e Darwin falava o seguinte, que a forma que ocorreu, né, a diferenciação desses tentilhões, a diferenciação desses bicos, era através da seleção natural. O que acontecia? Existiam apenas um ancestral comum dessas aves, e que, por alterações do meio ambiente, por alterações até espaciais das ilhas de Galápagos, o que foi acontecendo? O alimento ficava escasso ou o alimento ficava específico para alguns tipos específicos de alimento. Em algumas regiões eram frutas, outras regiões eram insetos, outras regiões os animais tinham que cavar um tronco ou algo do gênero para conseguir o alimento. E o que Darwin falou? Nessas regiões, o que aconteceria? Apenas os pássaros com os bicos específicos que fossem melhores para aquelas regiões iriam sobreviver. E por isso que em cada região dessas ilhas, os pássaros eram diferentes. Não é porque os pássaros foram mudando os seus bicos, é que eu tinha todos os pássaros em todas as regiões. Só que os únicos que sobraram até o dia em que Darwin foi às ilhas eram os melhores selecionados ou os melhores já adaptados àquele ambiente. Perceba, ele já está adaptado, ele não se adaptou. A palavra adaptação ela é complicada de ser usada, a gente vai falar mais disso para frente, mas é complicado. Mas supondo, eu tinha todos esses carinhas aqui, ó, nas ilhas, por todas as regiões.
Só que, supondo aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele é bom para comer fruta, né? Esse aqui é bom para comer inseto. Onde tinha mais fruta, somente esse carinha sobreviveu. Onde tinha mais inseto, somente esse carinha sobreviveu. Não quer dizer que esses bichinhos, esses nossos passarinhos, esses tentilhões, eles forçaram uma alteração nos seus bicos. Eles não é uma forma mágica, eles forçaram o seu bico a mudar. Não. Existiam todos os bicos, eles foram selecionados. Então, com isso, Darwin dá essa nova ideia do estudo de evolução, tá? Darwin descreve isso, não só o exemplo do tentilhão, mas o tentilhão ficou famoso. Ele dá vários outros exemplos no seu livro e que ele chegou em algumas descrições. Primeiro, vou falar aqui sobre a figura que eu botei aqui, ó, que tem dois senhores. Esse aqui, Darwin, eu acho que vocês conhecem. Esse aqui, nem tanto. Esse senhor era o Wallace. Wallace era um pesquisador parecido com Darwin, beleza? Pesquisavam na mesma área, porém, Darwin ganhou fama antes de Wallace, basicamente por alguns problemas, até meio que eu brinco que é um azar de Wallace, porque as expedições de Wallace não deram certo. Wallace, querendo ou não, ele tinha mais dificuldades financeiras que Darwin. E não estou tirando mérito de Darwin, ok, gente? Eu só estou falando que Wallace pesquisou muitas coisas parecidas com Darwin. Então, tem alguns materiais didáticos, inclusive, que falam da teoria de Darwin-Wallace, dando crédito ao Wallace. A verdade é que o Darwin falou, digamos assim, falou primeiro, tá? Para o público em geral. O Wallace ganhou reconhecimento um pouco depois, beleza? Mas o que então esses caras falavam? Primeiro, existem variações entre as espécies e os indivíduos não são idênticos uns aos outros. Temos características básicas? Temos. Por exemplo, dos pássaros, tem os bicos específicos. Até mesmo os seres que têm os mesmos bicos, a gente tem pequenas alterações. Populações aumentam e tendem a permanecer após a eliminação dos não adaptados. Vamos falar uma frase que muitas pessoas não gostam: a sobrevivência dos mais fortes. Não é verdade? Aqueles que não estavam bem adequados ao ambiente sumiam. Por causa disso, a luta da sobrevivência favorece a melhor adaptação ao ambiente. Não é que o ser ele se adaptava, como Lamarck falava, por exemplo, mas o ser que melhor se encaixava naturalmente àquele ambiente se destacava. E por causa disso, os que têm variações não adaptativas, variações não positivas, eram eliminados. E os que sobrevivem, ou seja, os melhores selecionados, os melhores adaptados, deixam maior número de descendentes. O que fez a seleção natural, o nosso mecanismo, né? O mecanismo resultante da sobrevivência dos mais adaptados às condições oferecidas pelo meio. Então, o ambiente, para Darwin, tem um papel de importância muito grande. O ambiente vai colocar pressões seletivas, pressões ambientais nos seres vivos, e aqueles que estão melhores adaptados vão sobreviver, vão deixar descendentes, vão passar mais para frente. Beleza, gente? Só que isso Darwin falou no meio natural, no meio, digamos assim, sem um controle, onde a natureza, onde o meio ambiente vai influenciar especificamente. Onde que o meio é ativamente digamos assim, ele é o ator principal da brincadeira. Ele que vai gerar as pressões seletivas, ele que vai conseguir moldar o que vai aparecer ali, o que vai sobreviver. Ok? Diferente, por exemplo, como eu falei, Lamarck ele falava que os seres é que se adaptavam, em que o ambiente era um plano de fundo e que o ser ia lá e ia conseguindo se modificar e se adequar ao ambiente. Beleza, gente? Agora, existem variações. Por exemplo, uma variação comum é a seleção artificial. Eu dou o exemplo aqui dos nossos queridos e amados cachorros.
todos nós sabemos que eles descendem de um lobo ancestral. E olha só o que foi acontecendo. Você teve variações na Europa, na América do Norte, China, Índia, e essas, digamos assim, raças, elas foram variando, só que perceba, não foram variações do ambiente. Não foi o ambiente que, por ser um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, ter mais competição, serem melhores caçadores, permaneceu e gerou essas características e fez com que essas características prevalecessem. Não. O ser humano, de forma artificial, ao seu, digamos assim, belo prazer, escolhia o que lhe era mais agradável. O ser humano pegava e cruzava os animais que eles achavam que melhor lhe cabiam. Vamos usar alguns exemplos. Vamos lá. Isso aqui podemos dizer que é um beagle, e isso aqui de um lobo, e aqui temos o famoso husky, né? Agora, o beagle, para quem não conhece, beagle é um cachorro que era muito usado para caça, enquanto que o husky era muito usado para puxar formas de se locomover, né? Então, o que acontecia? O próprio ser humano, ele acabava escolhendo os lobos, depois os cachorros, que mais tinham as características que lhe agradavam, e iam fazendo a reprodução apenas daqueles que tinham as características que mais lhe agradavam. Dessa forma, eu tenho uma seleção artificial do que a gente chamou de raças. As raças de cachorro nada mais são que isso. São características que o ser humano achou mais válidas para ele. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, esse carinha aqui é o pug. Para quem não conhece, o pug tem uma carinha achatada, o que chamam de braquiocefálico. Ele tem uma respiração diferenciada, até a respiração dele é mais ofegante. E por que ele é assim? Porque o ser humano achava ele bonito e foi fazendo suas reproduções. Se você for pensar exclusivamente na fisiologia dele, o pug ter essa braquiocefalia, ele ter essa estrutura respiratória, ela é negativa. O pug tem vários problemas respiratórios por causa da estrutura óssea do crânio dele. Onde que isso vai ser positivo no ambiente? Não foi positivo no ambiente. A verdade é que o ser humano, de forma artificial, selecionou aquilo, muitas vezes por achar bonito, ou, como eu falei, para alguma atividade que o ser humano achava necessária. Por isso que a gente fala, né, que tem alguns cachorros de raça que têm doenças específicas da raça. Mas nada mais é do que falar que a gente selecionou uma característica específica e outras características negativas acabavam vindo junto. Ok, gente? E os famosos queridíssimos RND, raça não definida, né? Os famosos vira-latas, nada mais são do que uma amálgama, né? Uma mistureba toda. E com isso acabam tendo várias características diferentes de várias raças. Só que, por que a gente separou em uma seleção artificial? Porque foi o ser humano ativamente que fez isso, ok? Agora, um outro tipo muito interessante de seleção é que a gente chama de seleção sexual. A nossa ideia de seleção é o quê? Vamos deixar o ser vivo sobreviver. O mais forte, o que consegue fugir do caçador, o que consegue fugir ou caçar melhor. Agora, a seleção sexual, ela é uma seleção que leva em conta o quê? A beleza para a reprodução. São características necessárias para o indivíduo conseguir atrair o parceiro sexual. E olha que louco. A seleção sexual é um ponto tão forte na evolução, é um ponto tão forte nos indivíduos, que ela sobrepõe por tudo. Aloysio, como assim sobrepõe? Olha um pavão. Ou olha essa fragata. Isso é uma fragata. São aves, né? Muito coloridas, muito bonitas, né? Ela com peito vermelho gigante para atrair a fêmea. O pavão macho com as suas penas gigantescas, grandes, bonitas. Pensa comigo. Isso aí não atrairia um predador? Isso aí não tem uma pequena falha em relação a você conseguir fugir de predadores? Ou até mesmo ser um sinal para quando você for caçar uma presa, fuja? Como é que isso foi selecionado? É porque a pressão seletiva para a reprodução, ela foi um fator muito mais importante durante a evolução
um fator muito mais importante para manter aquelas características do que fugir de um predador, ou então conseguir uma presa, ou conseguir se esconder, porque a seleção sexual ela foi um fator importante na evolução. Um outro exemplo muito interessante de uma forma de reprodução até bem diferente são dos louva-a-Deus. Dos louva-deuses? Não sei. O louva-a-Deus macho, quando ele vai reproduzir, ele doa a sua cabeça para a fêmea comer para eles conseguirem copular. Então o macho, para reproduzir, ele tem que morrer. Meu Deus, Aloysio, mas isso é positivo? Se não fosse, não teria sido selecionado. E outra, gente, a seleção natural, assim como a evolução, ela não tem uma regra, ela não tem uma lei. Ela seleciona o que é melhor. A ideia é que ela foi descrita selecionando o que foi melhor, o que o ambiente tinha para oferecer em algum momento, em alguma região. Às vezes podem ter surgido características sensacionais em ambientes que não eram propícios, e essas características sensacionais, que seriam muito bem aproveitadas em um ou outro ambiente, foram descartadas e a gente nem sabe que essas características chegaram a existir. Então a seleção sexual é só um exemplo de como a reprodução pode ser algo importante na história de vida dos seres vivos. Agora, para fechar, vamos fazer uma comparação entre o darwinismo e o lamarckismo. Darwinismo, estamos falando aqui de seleção natural, de como o ambiente ele está gerando pressões e selecionando os melhores indivíduos. Lamarckismo fala o quê? Lamarckismo fala apenas de que o ser ele se adapta ao ambiente. Quando ele se adapta, ele fica melhor, ele gera uma característica positiva para ele. Vamos fazer uma comparação muito interessante, principalmente quando a gente fala de bactérias e como os antibióticos estão se tornando ineficazes. Se a gente fala que umas bactérias estão ficando mais resistentes, a gente está falando que existem superbactérias que não são mais afetadas por antibióticos, muitas pessoas pensam o quê? Muitas pessoas vão pensar que a bactéria ela ganhou forças super extranaturais, porque ela usaram tanto antibiótico, usaram tanto algum remédio, que a bactéria se acostumou com aquilo, se adaptou a ele, ganhou uma resistência e virou uma superbactéria. E por isso ela se tornou resistente. Isso é uma ideia que muitas pessoas divulgam, mas que é uma ideia errada, que é uma ideia lamarquista, ok? A ideia de um caractere adquirido, a ideia de um uso e desuso, né? A ideia de que a bactéria se tornaria superpoderosa pelo uso em demasia de antibióticos. Na verdade, o uso errado de antibióticos. Então, o que acontece na realidade? No início, a gente tinha um pool com muitas bactérias. Várias bactérias diferentes existiam no mesmo ambiente. Aqui eu tenho nível de resistência alto e baixo. Aí você vai e usa um antibiótico. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E você vai usando muito esse antibiótico. Chega um momento em que só sobrevive uma pequena parcela de bactérias. Você está usando antibiótico loucamente, às vezes você usa esse antibiótico sem a necessidade dele, né? E o que acontece? Só vai sobrando o que é resistente. Só vai sobrando o que é resistente, só vai sobrando o que é resistente, até o momento que eu já tenho uma cepa ou uma população apenas de bactérias resistentes ao antibiótico. Aloysio, mas isso não aconteceria naturalmente? Pode acontecer, gente. Naturalmente, ao longo dos anos, pode ser que os seres se tornem resistentes. Só que o nosso uso inadequado e exagerado de antibióticos tem acelerado essa seleção de bactérias em níveis nunca antes vistos. Já existem bactérias, na verdade, superbactérias da forma certa, que são resistentes a basicamente todos os antibióticos conhecidos. Luísio, se eu não tenho mais antibiótico, o que eu faço? Eu espero que o meu corpo e o organismo seja capaz de defender, seja capaz de dar conta daquela infecção bacteriana. E se não for, infelizmente, o corpo ele perde para ela. As bactérias elas estão se tornando cada vez mais resistentes, gente. Por quê? Estamos usando antibióticos demais, às vezes até sem necessidade, em doenças que não precisam ser usadas. Não estou falando que antibióticos sejam ruins, não estou falando que eles não devem ser usados.
Estou falando que eles devem ser usados de forma correta. Outra coisa interessante é que o darwinismo e o lamarckismo eles são sempre comparados. O darwinismo sempre visto como certo e o lamarckismo sempre visto como errado. Lamarck era muito inteligente, Lamarck era um ótimo pesquisador. Os conceitos de Lamarck eles não eram muito corretos. A gente sabe que tem um conceito ou outro que voltam para uma coisinha chamada de epigenética que a gente pode até associar a Lamarck. Só que conceitos básicos, né? Falando de forma básica, Darwin estava certo e, infelizmente, o Lamarck não estava tão correto nas suas hipóteses. Beleza, galera? Com isso, nós fechamos mais esse capítulo, capítulo 16 de Bio2, tá, galerinha? Estudem, fiquem na paz e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.